Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam com saúde, que estejam bem, que estejam aí se cuidando e também oro para que os familiares de vocês estejam todos protegidos e guardados pelo Senhor. Hoje, como vocês já puderam ver, na nossa aula nós vamos falar sobre algumas mulheres. Até hoje, na nossa aula de ensino bíblico, nós falamos sobre vários homens que apareceram no Antigo Testamento e que Deus usou de alguma forma. Homens que receberam milagres, homens que foram bênção na vida de outras pessoas, homens que foram instrumentos nas mãos de Deus. Mas hoje vocês viram que a nossa história fala de algumas mulheres que são citadas no livro de Ruth. Ruth é um dos livros que tem nome de mulher na Bíblia. Você lembra qual é o outro livro que tem nome de mulher na Bíblia? É Esther, a rainha Esther, né? O livro fala sobre a história da rainha Esther, que foi rainha da Pérsia, esposa do rei Assuero. E tem o livro de Ruth, que conta a saga, a jornada de algumas mulheres que sofreram muito. A Bíblia começa relatando no livro de Ruth sobre uma família, a família de Elimeleque. Elimeleque era casado com Noemi e tinha 2 filhos, o Malom e o Quilion. E Elimeleque começou a passar muita dificuldade com sua família em Belém, porque havia uma seca, uma fome, estava tendo escassez de alimentos, vocês viram, né? Então, o Elimeleque, que era o chefe da família, decidiu abandonar o seu lar, a sua terra natal de Belém, que significa casa do pão, né? Era um lugar abençoado por Deus, apesar de estar passando por um momento de escassez, mas o Elimeleque decidiu sair de lá para tentar a sorte numa outra terra. Infelizmente, queridos, Elimeleque escolheu um péssimo lugar para ir. A Bíblia diz que ele foi peregrinar sobre a terra de Moabe. A terra de Moabe era uma terra maligna, porque o povo de Moabe era um povo que não amava Deus. Era um povo que cultuava falsos deuses. Inclusive, um desses deuses se chamava Quemos, ou Quemosh, como se fala no original, né? E esse deus Quemos, ele exigia sacrifícios humanos para se satisfazer. Olha que loucura, que coisa terrível. Então, as pessoas sacrificavam seus filhos, né? Os bebezinhos, e pessoas morriam para tentar agradar a esse falso Deus. Nós sabemos que só há um Deus, e é o Deus criador do céu e da terra. E ele é amor, e ele não se alegra com a morte de ninguém, né? Mas o Elimeleque foi para aquela terra aonde não se cultuava Deus, aonde não se praticava os mandamentos, aonde as pessoas não se reuniam para orar, nem para ler as escrituras. As pessoas ali cultuavam essa entidade maligna chamada Quemos. E lá, queridos, Elimeleque faleceu naquela terra e Noemi ficou viúva. Então, ela deu os filhos dela em casamento para 2 mulheres daquela região, para Ruth e para Orfa. Eram 2 jovens que moravam lá em Moabe, e elas se casaram com Malom e Quilion. Mas algum tempo passou e os 2 rapazes também morreram. Então Noemi ficou desprovida do seu esposo e de seus 2 filhos. E aí, aquela família se tornou numa família só de mulheres. 3 viúvas. Que coisa! Infelizmente, queridos, o Elimeleque e a Noemi tomaram uma decisão errada. Por isso, nós sempre temos que buscar
a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós fazemos planos, às vezes nós queremos muito uma determinada coisa, insistimos com alguma coisa, mas às vezes aquilo não é a vontade de Deus para nós, porque Deus sabe que lá na frente aquilo pode nos fazer sofrer. E tem gente que insiste. A Bíblia fala em Provérbios 16, 25, assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Às vezes a gente acha que uma determinada coisa é muito boa, muito legal, que é a decisão correta a tomar, que nós estamos na direção certa, mas Deus sabe que lá na frente existe algo para nos prejudicar. Por isso, sempre que nós vamos tomar decisão, é importante pedir a direção de Deus. É importante buscar realmente qual é a vontade do Senhor. Então aquelas mulheres ficaram desamparadas. Talvez você pense, não é nada demais, elas podem trabalhar, elas poderiam se virar na vida, mas para a mulher naquela época a vida era muito difícil, porque uma mulher só tinha valor naquela sociedade daquela época se ela fosse filha de alguém, um homem, né? Ou se ela fosse esposa de alguém, se ela tivesse um homem, né? Se ela fosse casada. Uma mulher sozinha era como uma mulher sem valor. Para nós é algo muito distante da nossa cultura, porque nós sabemos que uma boa parte dos lares brasileiros é dirigido por mães, né? Sozinhas, que criam seus filhos e que se viram, que vão à luta, que às vezes arrumam 2, 3 empregos. Mas uma viúva naquela época era alguém desamparada, que passava até necessidade, passava fome, né? Era algo muito difícil. A viuvez era algo muito triste. E aí aquelas 3 viúvas se viram desamparadas. Então Noemi decidiu voltar para Belém. Voltar para a casa do pão, voltar para a cidade aonde ela era feliz, apesar de ter passado um momento difícil lá, mas ela lembrou que lá realmente ela era feliz. E aí Noemi decide voltar e suas noras estão com ela. E vocês viram que a Noemi falou, olha, não me sigam, voltem para casa dos pais de vocês, vocês podem arrumar novos maridos, deixe que eu volto sozinha para Belém, né? Mas elas insistiram, até que Orfa falou, tá bom, então eu vou embora. Se despediu de Noemi e foi embora para a casa do pai dela de volta. Mas Ruth disse que não. Ela falou, olha, não insista para que eu te deixe, porque aonde fores eu irei, aonde pousares eu pousarei, o teu Deus é o meu Deus, né? Então olha que coisa linda, a Ruth naquela hora decide ser leal, ser fiel à sogra dela, ela decide permanecer do lado de Noemi no momento mais difícil da vida dela, e isso é algo lindo que nos traz uma lição muito grande. Deus quer que nós sejamos leais aos nossos verdadeiros amigos. Deus quer que nós permaneçamos ao lado das pessoas que nós amamos. Tem pessoas que quando veem que as outras estão em dificuldade, essas pessoas desaparecem, essas pessoas somem. Isso é muito triste. Tem gente que só se aproxima quando o outro tem algo a oferecer, quando tem dinheiro, quando a condição é boa, quando pode receber algum favor daquela pessoa. Mas existem horas que a pessoa não tem nada para oferecer. E é nessa hora que os verdadeiros amigos se mostram. A Bíblia diz em Provérbios 17:17 assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O amigo que é amigo de verdade, ele ama em todo o tempo. Ele está presente, mesmo que não seja fisicamente falando, mas ele está junto em todas as horas. Não é só na hora boa, não é só quando a pessoa tem dinheiro, não é só quando a pessoa tem saúde. Um amigo verdadeiro, ele permanece leal, ele permanece ao lado sempre.
No momento da angústia, ele se aproxima mais ainda e é como se ele fosse um irmão. Irmão é o vínculo mais profundo, né, que a gente pode ter de irmão, esse amor fraterno, de dividir a mesma casa, os mesmos pais, de ter o mesmo sangue, de ter a mesma herança, de receber a mesma educação, estar debaixo do mesmo teto, né? É a pessoa mais próxima que nós temos e a Bíblia compara esse amigo leal, fiel, com um irmão. É por isso que às vezes tem aquela pessoa que nem é da nossa família, mas a gente considera como se fosse, porque é aquela pessoa que está sempre perto de nós. E olha, queridos, nós devemos buscar sempre ter pessoas de Deus perto de nós. Pessoas que falem do amor de Deus, pessoas que queiram o nosso bem, porque às vezes nós estamos rodeados de pessoas sim, mas às vezes são pessoas que nos fazem mal. Pessoas que trazem negatividade, que têm inveja, que criticam tudo que nós fazemos. Há pessoas que não querem o nosso bem, mas a Ruth provou que queria o bem de Noemi. E ela decidiu, olha, o seu Deus é o meu Deus. Ela quis receber o Deus, Criador do céu e da terra, no coração dela. Olha que coisa linda, é a coisa mais maravilhosa que ela poderia querer para a vida dela. Uma jovem que foi criada num meio onde não se conhecia Deus, onde se adorava falsos deuses, mas ela, através da vida de Noemi, conheceu a Deus realmente e ela decidiu estar ao lado de Deus, obedecendo a palavra dele, aprendendo as coisas dele, indo para a terra dele. E Ruth tomou a melhor decisão que ela poderia ter tomado na vida dela, porque ela escolheu o bem, ela escolheu o que é certo, ela escolheu os valores do reino de Deus. E quando nós fazemos uma escolha assim, quando nós escolhemos Deus e o reino dele, tudo que nós precisamos, Deus nos dá. A Ruth, para sair daquela situação, ela precisava de um marido. E como ela ia arrumar um marido? Talvez alguém na situação dela iria correr atrás de homens, se oferecer, mas não foi necessário. Deus conduziu a Ruth justamente para o lugar aonde estava alguém que poderia casar com ela. Alguém que iria resgatá-la, né? Naquela lei antiga, quando uma viúva se casava de novo, o marido era como um resgatador, alguém que iria pagar suas dívidas, alguém que iria protegê-la, alguém que iria cuidar dela, né? Tirando a tristeza da viuvez do passado e trazendo alegria para ela. E foi o que aconteceu. Deus guiou Ruth até a plantação de Boaz. E Boaz se apaixonou por Ruth. E Ruth se apaixonou por Boaz. Veja que a obra de Deus é completa. Deus age de todos os lados. Deus, quando fala ao meu coração, ele confirma no coração de outra pessoa. E então Boaz casou com Ruth. E através de Boaz, né, veio o rei Davi. Porque Boaz foi o bisavô do rei Davi. E Ruth foi a bisavó. E da descendência de Davi veio o nosso Salvador Jesus. Veja que através da decisão que Ruth tomou, Deus conduziu toda a história para que o Salvador viesse ao mundo. Ruth faz parte da família de Jesus. Alguém que nem conhecia a Deus, mas que Deus deu a oportunidade de fazer parte da família dele. Que coisa linda! Isso tudo porque ela teve o coração aberto. Isso tudo porque ela quis ser um instrumento nas mãos de Deus. A Bíblia fala, em Provérbios 18, 24, que o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. O que esse versículo quer dizer? Que tem pessoas que têm muitos amigos, mas que não são amigos de verdade. É mais ou menos como os amigos nossos de Facebook. Às vezes a gente tem 3.000 amigos, 4.000 amigos, mas na verdade a gente só conhece muito menos da metade.
E muito menos da metade são as pessoas que a gente tem algum contato, e menos ainda são as pessoas que fizeram algum bem para nós e nós a elas, né? Então, às vezes a gente fala que tem tantos amigos, mas a gente acaba saindo perdendo, né? A pessoa que tem muitos amigos, na verdade, ela não tem tantos assim. Mas existe aquele amigo especial que se torna mais próximo até mesmo do que um irmão. E assim foi Ruth na vida de Noemi. Ela foi não somente uma nora, mas ela foi uma amiga verdadeira. E aí a Bíblia diz que a história de vida dessas duas viúvas mudou totalmente, porque a alegria voltou para dentro de casa, né? A Noemi foi avó através do filho de Ruth e de Boaz, né? E a alegria voltou a ser estampada no rosto dela. E ela pôde se alegrar, mesmo tendo passado tanto sofrimento antes. Isso também nos mostra que às vezes na nossa vida nós passamos momentos tristes, às vezes um atrás do outro, assim como Jó também passou, vocês lembram? Mas isso tudo não dura para sempre, as crises não duram para sempre. O Senhor, Ele soluciona os problemas e Ele traz alívio e Ele nos dá vitória. E quando Ele faz isso conosco, aquele sofrimento do passado vira só uma lembrança. Em Jó, a Bíblia fala que ele se lembraria do sofrimento como águas que passaram. Águas que passaram. É passado, é só uma lembrança, porque agora é tudo novo. E eu creio que Deus pode fazer novas todas as coisas na sua vida, na minha vida, na vida de todo aquele que crê. Talvez você e sua família estejam passando por momentos muito tristes, muito difíceis, muito complicados, mas creia que você vai vencer em nome de Jesus. Creia que esse sofrimento vai ser só uma lembrança, como de águas que passaram. Creia que assim como Deus mudou a história de vida de Ruth e Noemi, Deus também vai mudar a sua vida e a história da sua família. Mas escolha sempre fazer o que é certo. Tome sempre a melhor decisão e nunca se canse de fazer o bem. A Ruth fez o bem à sogra dela. Ela ajudou no momento em que a sogra mais precisava e Deus a recompensou. Todo bem que nós fazemos tem uma recompensa. Mas se nós desistirmos, nós não vamos receber. Em Gálatas 6:9, a Bíblia diz: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Isso quer dizer para nós não nos cansarmos de fazer o que é bom, o que é certo, porque no tempo certo nós vamos colher o que nós plantamos. Se você decidir amar, você vai receber esse amor de volta. Se você decidir ser amigo verdadeiro, leal, você vai receber essa lealdade de volta também. E você jamais estará sozinho, porque Deus sempre vai colocar uma pessoa especial no seu caminho para te ajudar, para te abençoar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos na sua presença e nós queremos te agradecer por sua palavra, porque ela nos ensina tantas coisas, Senhor. Ela nos ensina a buscarmos sempre a tua direção para tomarmos decisões. E eu oro por todos esses jovens que estão orando comigo agora, para que sempre eles possam tomar as melhores decisões, que o Senhor sempre venha guiá-los, Pai, naquilo que eles devem fazer, o que eles devem falar, aonde eles devem ir, que o Senhor guie também os familiares deles, os pais deles, para que tomem sempre as melhores decisões. Senhor, oro também para que possamos ser amigos verdadeiros, que nunca venhamos abandonar as pessoas que precisarem de nós, que possamos estar juntos nos momentos difíceis, uns ajudando aos outros, e que possamos sempre fazer o bem. E
que esse bem retorne para nós, Pai, e que nós jamais venhamos desistir de seguir o teu caminho, de obedecer a sua palavra. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão passando por um momento muito difícil em casa, momento de tristeza, de angústia, de ansiedade. Talvez, Senhor, haja pessoas que estão muito nervosas ou que estão muito tristes, que de repente têm uma crise de choro, que de repente se sentem sozinhas, angustiadas, desesperadas. Senhor, eu oro para que o Senhor deixe da sua paz em cada coração, que o Senhor tire tudo aquilo que não vem de ti e que o Senhor alcance cada jovem e cada familiar, Pai, que o Senhor proteja de todo o mal, que o Senhor proteja dessa doença terrível, que em nome de Jesus ela não venha alcançar as nossas casas, que o Senhor nos guarde de todo o perigo, que o Senhor guarde os pais desses jovens quando saem para trabalhar, os avós, os tios, os irmãos, os primos, sobrinhos, todos, Senhor, as tias, que o Senhor guarde cada um debaixo do teu poder e que possamos retornar em breve, todos com saúde, contando as bênçãos e as maravilhas que o Senhor fez, Pai. É o que eu te peço, que o Senhor cuide de cada pessoa da nossa escola, cada aluno, cada professor, as nossas coordenadoras, a nossa diretora, que o Senhor proteja todos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, queridos. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, que vocês guardem no coração de vocês esses versículos. E eu oro para que o Senhor abençoe cada um de vocês e proteja, livrando e guardando de todo o mal. Que vocês tenham uma ótima semana, que você receba aí um forte abraço no seu coração, cheio de saudade, e eu espero vocês na nossa próxima aula, se Deus quiser.